Bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Fomos conhecer o Mobilize Brasil, que é o primeiro portal brasileiro focado em mobilidade urbana sustentável. Vamos lá ver? O Mobilize Brasil ele surgiu em 2011 a partir de uma iniciativa de um rapaz que se chama Rick Ribeiro. O Rick era um cara que tinha trabalhado, estudado fora do Brasil, tinha estudado na Espanha, morou em Barcelona e ao morar nesses países ele notou o seguinte, que a família dele de classe média só andava de carro. Isto, como muitos outros jovens brasileiros que vão para fora, notou que não é necessário o carro lá fora. Você pode andar de ônibus, pode andar de bicicleta, muito mais a pé, de metrô, de trens e usar vários sistemas de transporte de forma que as pessoas não precisam do carro no dia a dia. E quando ele voltou para o Brasil, ele foi morar em Recife, trabalhar numa consultoria internacional, foi para lá, passou a usar bicicleta, passou a usar transporte público e estava muito feliz da vida. Aí aconteceu o inesperado, ele começou a ter problemas motores e depois de alguns anos ele foi diagnosticado como doente de ELA, esclerose lateral amiotrófica, que é a mesma doença que o físico Steve Hawking teve durante toda a sua vida. Isso foi em 2008, já são 10 anos e o Rick continua por aí. No meio do tratamento da doença, ele começou a pensar que ele precisava fazer alguma coisa, não podia só ficar indo ao médico. E surgiu a ideia de criar primeiro um blog. E na medida que ele começou a desenvolver a ideia do blog, acabou surgindo a ideia de um portal sobre mobilidade urbana sustentável. O que é isso, né? É você tentar imaginar todas as formas de mobilidade na cidade, de transporte urbano, de pessoas e de cargas, que tragam o menor impacto possível, que gerem emprego, que gerem benefícios para a sociedade, que movimentem a economia, mas que reduzam o ruído, reduzam as emissões de carbono, a ocupação do espaço público e que permitam que as pessoas possam circular, possam andar, possam voltar a ocupar a cidade. Bom, eu acho que reunir todas essas informações é um trabalho que tem que ser feito. Primeiro, como eu disse, é algo que ninguém fez até agora, né? Por outro lado, existe assim uma necessidade mesmo. A gente tem um retorno, um feedback dos nossos leitores, né? E eles se sentem muito estimulados em ver reunido. Principalmente, é curioso, assim, às vezes a gente traz uma notícia que aconteceu em São Paulo e que eu penso, bom, isso já foi discutido por muita gente. E, no entanto, a repercussão Brasil afora é muito grande. Quer dizer, você tem muito pouco espaço para esse tipo de mobilidade nos veículos de comunicação, na televisão, no rádio. Então, acho que a gente faz um serviço de utilidade pública, assim, digamos. Bom, a bicicleta talvez seja a coisa mais simbólica, né? A gente pode dizer assim, a bicicleta tem 200 anos, ela foi criada lá na Alemanha. Mas assim, a bicicleta como a gente conhece tem 100 anos, aí um pouco mais de 100 anos. No entanto, quer dizer, todo mundo brincou de bicicleta, o meu avô usava a bicicleta como meio de transporte na cidade de São Paulo, e ela tinha desaparecido das cidades. Existia na Europa, enfim, se continuou usando muito, mas aqui nas cidades brasileiras ela praticamente desapareceu. Mesmo cidades como Joinville, por exemplo, onde havia milhares de ciclistas, ou Blumenau, no sul do país, elas hoje se transformaram em cidades de automóveis. Mas ela é, sem dúvida, a maneira mais divertida de se transportar na cidade. Eu acho que o grande lance é esse, que você consegue, com o mesmo peso praticamente de um pedestre, quer dizer, você se sente um pedestre, porque a qualquer momento você vira um pedestre, você pega a bicicleta e sai andando pela calçada ou volta, você tem a mesma agilidade de alguém caminhando, mas você tem uma velocidade que é comparável à de um veículo motorizado em alguns momentos. A bicicleta, em primeiro lugar, a bicicleta eu acho que é o mais charmoso dos modos de se locomover, né? Eu acho que a bicicleta, ela
foi durante muitos anos sendo, assim como o pedestre, a calçada, o ciclista foi se vendo reduzir o seu espaço nas cidades. A entrada da indústria automobilística com muita força, as calçadas foram perdendo espaço e o ciclista mais ainda. Porque você dirigir uma bicicleta no meio de um trânsito como esse é uma coisa para poucos mesmo. As pessoas vão se intimidando, né? A falta de segurança para isso. No entanto, a bicicleta tem mostrado, né, ser um modo de transporte, né, não só de lazer, como durante muito tempo se passou essa ideia de que bicicleta é diversão apenas, mas ela tem se mostrado um modo muito eficiente de locomoção nas cidades. Dizem para pequenas distâncias, mas existe muita gente que ultrapassa todos os limites e atravessa, por exemplo, São Paulo, da Zona Leste até a Zona Sul de bicicleta e se sentindo bem, né? E agora, mais uma super dica de manutenção com o nosso excelentíssimo Mário Cano. Hoje nós vamos ensinar a regular e a mudar a posição de mesas a headset. Vamos lá? Nas mesas em sistema headset como esse, o sistema é travado por esse parafuso de cima. Esses dois parafusos travam a mesa em relação à espiga do garfo e esses parafusos da frente travam o guidão. Para você fazer a mudança do ângulo da mesa, ou seja, inverter a mesa, é necessário soltar todos os parafusos. Se você quiser fazer só a regulagem da altura da mesa, basta soltar os parafusos que prendem a mesa e o parafuso que prende a aranha na espiga. Então eu vou fazer a primeira coisa, eu vou mudar a mesa daqui para cá, então vai ser só aqui, tá? Primeiro passo é soltar a tampa da caixa de direção. Da chave da... Agora a gente solta o conjunto. Tira aqui. Agora você seleciona quantos anéis espaçadores você quer modificar. Se você passar ali para cima, a mesa vai descendo. Então, no caso, a gente vai mudar 2. A gente volta com a tampa da caixa. Aperta razoavelmente até sentir o conjunto estar sem folgas e aí sim você aperta os parafusos que travam a mesa. Ao terminar a montagem, você precisa checar se há algum tipo de folga no conjunto. Você freia a bicicleta com o freio dianteiro, faz esse movimento e checa tanto na parte superior quanto na inferior se há alguma folga. Se houver uma folga nesse conjunto, você precisa apertar um pouco mais o parafuso da tampa da caixa de direção. E se ele tiver duro o guidão, difícil de você movimentar, você precisa aliviar essa tensão. Esse é um ajuste bem sutil e fácil de fazer. E no próximo bloco, vamos conhecer o projeto Pedalando Sem Idade. Fica comigo, a gente volta já. E agora, vamos bater um papo com Aldo Nakamura, do projeto Pedalando Sem Idade. Ele organiza passeios gratuitos
para pessoas de pouca mobilidade ou idosos, com foco em sentir aquele ventinho gostoso na cara. Vamos lá ver? Assim, a gente que pedala pela cidade de São Paulo, o ciclista de uma forma geral, a gente sabe o prazer que a gente tem quando a gente toma o vento no rosto. E os idosos, a gente sabe que algum dia na infância deles, na adolescência, eles também sentiram esse prazer. Só que quando você chega nos 70 ou 80 anos, você, de uma certa forma, você é obrigado a parar de andar de bicicleta por algum tipo de problema de visão, problema nas pernas. E levá-los a andar de bicicleta é uma coisa que traz de volta essa memória dessa sensação do andar de bicicleta. O Pedalando Sem Idade, na verdade, o Cycling Without Age, que é o nome da organização internacional, ela nasceu em Copenhague, na Dinamarca, no ano de 2012, agosto de 2012. O Ole Kassoff, que foi o fundador do projeto, ele ia andar de bicicleta todos os dias para o trabalho. E no caminho dele ele via um senhor sentado de frente a uma casa de repouso, só tomando sol e vendo as pessoas passarem de bicicleta. E ele queria realmente proporcionar essa beleza, essa gostosura de andar de bicicleta para ele também. E ele ficou com aquilo na cabeça, como é que ele poderia levar aquele idoso a andar de bicicleta. E como é que ele começou? Ele começou alugando uma bicicleta como essa, né, uma cargueira, e passou a oferecer passeios de bicicleta. Isso ele fazia nas horas vagas, nos finais de semana, passava na casa de repouso, oferecia os passeios, só que ele queria oferecer para mais idosos, né? E foi aí que ele decidiu escrever para a Sociedade Civil da Dinamarca, para a cidade de Copenhague, pedindo a doação de um triciclo, né? Porque até então ele alugava. E passaram algumas semanas, uma senhora da sociedade civil ligou para ele e falou assim: ao invés de você querer receber apenas um triciclo, você não tem interesse em receber 5 triciclos e oferecer passeios para mais casas de repouso? Ele falou assim: claro, é isso que eu quero. E foi aí que nasceu o projeto da Cycling Without Age. Quando eu voltei a andar de bicicleta, ciclovias e tudo mais, eu despertei aquela paixão de andar de bicicleta. Foi aí que foi surgindo uma série de vontades e querer trabalhar com algum projeto com o ciclismo. Aí em 2015 eu encontrei o projeto voluntário de oferecer passeios para idosos, né? Aí me associei ao projeto da Cycling Without Age, escrevi para o Ole Kassoff, ele prontamente entendeu essa minha vontade de querer trabalhar para o projeto, de trazer o projeto para o Brasil, e ele concedeu o uso de licença de marca, né, da Cycling Without Age. Em conjunto nós escolhemos o projeto, o nome em português, que ficou Pedalando Sem Idade. Começamos a trabalhar em conjunto, montando sites, redes sociais, tudo mais. E desde então eu comecei a visitar casas de repouso, uma coisa que para mim foi nova, fazer trabalho voluntário com idosos. A parceria Pedalando Sem Idade é excelente para nossos moradores, porque eles têm a oportunidade de sair, passar no parque, ver um pouco a vida social fora da casa. Porque é muito limitado para eles devido ao fato que muitos deles são deficientes físicos e têm dificuldades de andar. Porque quando ofereceram, eu topei no ato, né? Porque eu vejo os benefícios que traz essa possibilidade de sair. Uma diversão. E outra coisa, sair um pouco da casa. Porque é boa, mas precisa a gente se sentir livre, né? Eu gosto de passear. E gosto bastante.
A experiência assim foi fantástica, o feedback que eles deram para a gente, que eles adoraram andar de bicicleta, de sair da casa de repouso, não ficar trancado, não ficar isolado, né? E um dos objetivos do projeto é realmente isso, tirar o idoso do isolamento dentro do lar de repouso, oferecer para eles um passeio, ver a natureza, interagir com outras pessoas. Isso faz um bem muito bom para eles, tanto para eles até para a gente, né, que acaba conhecendo a história de cada um. E agora vamos descobrir por que a Nubank investiu em infraestrutura para os Nubankers que vão trabalhar de bike. Vamos lá ver? Na verdade, a gente inspira a qualidade de vida dos Nubankers, né? Hoje a gente considera eles como os Nubankers. E é uma das coisas que alguns funcionários praticam, né? Que é andar de bike. Então a gente tem um bicicletário justamente para isso. Tanto é que toda vez que a gente vai ver algum prédio, alguma coisa assim, até mesmo nesse daqui, uma das coisas que a gente pesquisa mesmo é se tem um bicicletário ou não, porque é uma coisa que a gente dá muita importância. Olha, acho que se importar com ciclista, principalmente na cidade de São Paulo, é muito importante. Por ser, acho que falta muito dessa cidade de ser bike friendly, digamos assim. Eu poder vir para o trabalho e ter um bicicletário onde eu possa encostar minha bicicleta e ficar tranquilo, e do lado ainda tem um vestiário para tomar minha ducha, é um conforto para mim de poder vir para o trabalho e falar, aqui eles me aceitam como um ciclista. Por questão de saúde, qualidade de vida e é uma das coisas que eles dão importância. Então, um dos valores da minha área mesmo é dar importância para as coisas que eles acham relevantes. Na verdade, por que a gente mudou, na verdade? A gente sempre tem um modo de pesquisa aqui dentro do Nubank em questão de sugestões. E uma das sugestões que a gente acha que impacta bastante, a gente coloca nos nossos projetos para melhorias. Então, uma das reclamações muito deles era que o suporte de bike anterior, ele estragava a roda. Então, a gente começou a pesquisar um suporte que seria adequado para as bikes e o número de suporte que tinha anterior era inferior ao número de pessoas que utilizavam bikes. Então a gente acabou aumentando o número de suporte para colocar, mudou o modo do suporte, né, que agora ele fecha no quadro, então aumentou o número de funcionários que não vinham justamente porque não tinha vaga onde colocar a bike. Para mim era ou pegar metrô ou pegar ônibus, e eu vi que demorava muito tempo e também tem a questão financeira, comparado ao carro obviamente bem menor, mas eu pensei, por que não juntar, né, a economia e o bem-estar da minha saúde? Então eu falei, vou andar de bicicleta. E aí perto de casa tinha uma loja de bicicleta, fui lá comprar e só felicidade depois disso. A ciclovia, ela foi feita, mas é questão de melhorias e educação. Então, a gente começa por uma coisa, escuta novamente as sugestões das pessoas e estrutura os próximos passos, coloca a nova pesquisa em reforma novamente, até se ajustar conforme a necessidade dos clientes, que aí seriam os Nubankers hoje. E depois do intervalo, nosso querido Vinícius Martins vai nos contar uma de suas aventuras. Fica aí, a gente volta já. Imagine uma prova de bike que cobre os 1.800 quilômetros da Cordilheira dos Andes,
com uma altimetria absurda, sem nenhum tipo de apoio. O Vinícius Martins foi fazer a Inca Divide. Vamos lá ver como foi? O Inca Divide é uma prova que ela ocorre no Peru. Esse ano, o ano de 2018, que foi a segunda edição, ela aconteceu somente no Peru. A primeira edição, que foi 2017, ela saiu de Quito, no Equador, e foi até Cusco, no Peru. Só que a organização viu que não deu muito certo, porque muita gente acabou sobrando pelo caminho, não conseguiu terminar. Então eles ajustaram a prova para que ela acontecesse com o mesmo grau de dificuldade, nos lugares mais bonitos do que a outra passou, mas de uma forma que é onde você conseguisse ver e aclimatar durante a prova. Então, ela larga e chega do mesmo ponto. É uma prova que teve 1.700 quilômetros e ela sai do mar, anda um bom trecho no mar, sobe para os Andes, você fica nos Andes chegando a quase 5.000 metros de altitude por algumas vezes, depois volta para o nível do mar e volta para Trujillo, que foi a cidade de largada. A prova em si, ela, por ser América do Sul, a gente acaba tendo uma facilidade por conhecer o caminho ou o jeito das coisas, porque é muito próximo do Brasil. O Peru também é um país, vou dizer que do interior, um interior simples e acolhedor, que nem o nosso do Brasil aqui. Mas é uma prova que ela tem uma característica muito diferente, principalmente da que eu vivi na Europa, que foi a Transcontinental Race, porque ela chega a altitudes, até meu pleonasmo, altitude vai a muito alto. Aqui no Brasil a gente tem alguns pontos que você consegue pedalar até 2.000 metros de altitude, mas lá a gente, a partir do segundo dia até o meu sexto dia, eu baixei pouquíssimas vezes abaixo de 3.000 metros de altitude. E cheguei a 4.800, 4.850, 4.900 metros. Então, o que é difícil? Falta de ar. Você não consegue respirar. Você está acima de 4.000, você vai lá, a hora que está acima de 4.200, pedala 2, 3 vezes. Se você quiser beber água, esquece, vai ter que parar, beber água, respirar e continuar. Então, a gente não tem como treinar isso no Brasil. A gente não tem subida, não tem essa forma de aclimatação de altitude. E que talvez que tem no Equador, que tem no Chile, que tem nos Andes da Argentina e na Colômbia. A gente não tem aqui. Não adianta, não vai sofrer. Uma coisa que chamou muita atenção durante a prova foi o visual. Pela diferença de paisagens, porque os Andes peruanos, isso eu também descobri estudando um pouco sobre a prova, ele acaba dividindo o Peru amazônico do Peru desértico do Pacífico. Então a gente larga do mar, então foi no inverno, né? Então foi no mês de julho a prova, o lado é seco, tem bastante irrigação porque vem do degelo dos Andes, só que a hora que você sobe, você começa a ver variação de vegetação. Tem lugar que continua vegetação bem baixinha, outros lugares você passa por canyons que tem 1.500 metros de altitude, de onde você está até o rio que está lá embaixo. E quando você chega no trecho que tem o nome de Cordilheira Branca, é fantástico o visual. Porque acima de 5.000 metros é gelo, quase que eu poderia dizer gelo eterno, né? Porque o inverno deles não neva, mas é frio. E o verão, ou próximo do verão, quando vem a chuva que vem da Amazônia, ele acaba virando neve por lá na altitude. Então é lindíssimo. Você vê aquela faixa sem vegetação, alto, vê montanha para tudo quanto é lado. Como eu comentei, vales de 1.000, 1.200, 1.500 metros de profundidade e você lá serpenteando no meio das montanhas, no zigue-zague subindo. Então o visual, para mim, me impressionou mais do que o visual dos Alpes e de vários lugares que eu vi na Europa. Eu achei bem mais bonito. O Inca Divide, esse tipo de modalidade de ultradistância, eu não vou dizer que ele se popularizou, mas hoje no mundo tem crescido bastante a quantidade de provas em todos os continentes. Digo Austrália, digo Taiwan, Japão, na própria Europa, eu acho que se for contar tem mais de 10 que tem acima de 1.500 quilômetros.
Na América mesmo, agora a gente teve essa que eu falei, o Inca Divide mesmo que eu fiz, tem 3 nos Estados Unidos, mas eu nunca viajei e conheci a América do Sul dessa forma, fazendo uma prova de ultradistância autossuficiente. Então, assim, você tem uma facilidade pela língua espanhol, acaba sendo muito mais fácil da gente lidar falando do português. Os gringos sofriam porque não sabiam falar nossa língua. E pela facilidade, para ir daqui para lá, é um voo barato, é um voo de 4 horas, é um país, comparado ao Brasil, que tem um custo para se alimentar muito barato, para se hospedar barato. Então, quando você compara o custo que você tem que fazer essa mesma prova na Europa, aqui eu acho que é 1/4, 1/3 do preço. Então, fica muito atrativo para fazer aqui e com algo que você não vive na Europa, porque lá não tem essa questão de altitude, lá é tudo bonitinho, tudo arrumado. Aqui não. Aqui você talvez, se você for pensar no interior, o sul-americano é muito mais hospitaleiro e muito mais simples, né? Então você vê na altitude as cholas, né, peruanas, você não tem isso, você não vê isso muito no interior da Europa, que é muito mais moderno. Aqui ainda tem muito mais tradicional. Então é uma experiência que você vai viver, essa nesse caso só no Peru. Então foi diferente, foi interessante, foi bem interessante. Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui. Mas semana que vem tem mais dicas de manutenção, reportagens, viagens e tudo sobre o mundo das bikes. Quer saber mais? Entre em tvcultura.com.br/programas/Vamos Pedalar. Fica comigo e vamos pedalar?